Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma semana, mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade ao tema da semana passada, cujo tema é os dons do Espírito, os dons de ministério. Cujo objetivo dessa lição é entender biblicamente os 5 dons apresentados e suas aplicações atuais. Semana passada nós falamos acerca do dom de apóstolo, mas eu lembro de um texto de Salmos 40, verso 8, eu quero ler para você, e diz assim: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Grande significado para que nós possamos compreender e se interessar em fazer a obra do Senhor, a qual Ele confiou a nós uma grande missão. Semana passada nós falamos ali do dom de apóstolo, que é aqueles que são chamados, alguém que é enviado para uma missão, né? E entendemos que no tempo de Jesus, no tempo ali de Jesus chamou algumas pessoas que eram testemunhas oculares para fazer uma missão que era dar início à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, depois que levantou as igrejas, então ele levantava outras pessoas e chamava essas pessoas de apóstolo. Por quê? Essas pessoas tinham funções missionárias para estabelecer um trabalho da igreja. Isso eu também entendo hoje. As igrejas hoje são igrejas apostólicas, porque os ensinos das igrejas evangélicas históricas, elas vêm dali dos ensinos de Jesus e dos apóstolos, não é verdade? Então hoje é natural a igreja ter um apóstolo, mas ser específico por as funções daqueles que são enviados para estabelecer trabalhos, são enviados para compartilhar experiência em outros campos. Então são pessoas com funções apostólicas, você está entendendo? E hoje nós vamos falar acerca do dom de profeta, isso. Então esse dom de profeta, eu gosto muito do texto que está lá em Jeremias 23, 16 a 32, que Deus chama a atenção para aqueles homens que não eram profetas, aqueles homens que não falavam segundo o coração de Deus. Mas o profeta é aquele que conhece o secreto de Deus, que conhece os pensamentos secretos de Deus para anunciar as mensagens e fazer o povo abandonar a vida errada e as maldades que vivem praticando. A palavra de profeta deveria ser obedecida por todos os crentes. Então, assim, a igreja hoje carece muito dessa figura, não é verdade? De pessoas que falam com conteúdo, que sabem do coração de Deus e que fala de forma que o crente ouça e obedeça e se desvie do seu erro. Isso é a função dos apóstolos chamados por Deus. Paulo coloca os profetas em segundo lugar depois de apóstolos. Está lá em 1 Coríntios 12, 28, porque são a base que estabelece o fundamento da igreja. Tanto os apóstolos como os profetas, ali no início da igreja primitiva, eles eram importantes para estabelecer os fundamentos da igreja e para a própria edificação da igreja e do próprio crescimento da igreja. Então, apóstolos e profetas eram muito importantes por conta disso. Hoje estamos carentes de profetas de Deus que proclamam a palavra de Deus no poder do Espírito, né? E que possam dizer com toda a autoridade: assim diz o Senhor, e deste modo refrear a corrupção, não é verdade? Oh, como é importante que a gente vê um homem e fala assim: assim diz o Senhor, com autoridade e com clareza fala da palavra de Deus, de forma que o povo reconhece os seus erros e obedece e há um grande conserto. É isso? E isso é muito importante para uma igreja apostólica para os dias de hoje, essa questão de ser um profeta, não é isso? Tem aí o evangelista, a 2 Timóteo 4, 5 vai dizer assim:
mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O significado do evangelista quer dizer aquele que anuncia boas palavras. Em Atos 21:8 vai falar em destaque de um homem chamado Filipe. Ali diz que Filipe, o evangelista, então ele era conhecido como um bom evangelista, alguém que dominava e falava bem da palavra de Deus. E ali está dizendo que além dele ser evangelista, ele tinha as filhas que eram profetisa. Interessante, né? Então, é bacana. Então, o evangelista, ele tem suas características. Como é que você se identifica na sua igreja? Você identifica um evangelista? Primeiro, ele tem paixão especial pelos pecadores perdidos. Está lá em 1 Coríntios 9:16, parte C. Segundo, facilidade e ser espontâneo para abordar as pessoas. Ele sabe chegar para conversar com as pessoas, ele sabe abordar bem as pessoas, né? Atos 17:22-31 vai falar sobre isso. E terceiro, possui resultados extraordinários como fruto da pregação. Olha, conheço tanta gente, conheço um pregador, um pastor hoje, Paulo Lima, ele está no sul hoje, um pastor lá no Rio Grande do Sul, mas eu lembro quando ele era evangelista, ele exercia a função de evangelista, hoje ele é um pastor, ele pregava 5 minutos e a igreja toda já estava se rendendo àquela palavra e vinham à frente, levantando as mãos, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador. Como fala fácil e com bom entendimento um evangelista, né? Aí vem o dom de pastor, né? Pastor é um dom especial dado por Deus para certos homens escolhidos, considerados especiais, cuja característica especial é ter ternura e ter a autoridade de proteger as ovelhas. Pastor é isso, é um homem terno, um homem carinhoso, mas um homem que tem autoridade para proteger as ovelhas, né? E quais são características de pastor? Aquele que ama, ele ama a vida das pessoas. Hebreus 13:17 vai dizer que o pastor ele tem paixão, ele ama, ele se gasta para cuidar de pessoas. Segundo, tem uma sabedoria pacificadora. Pastor, aquele que faz o rebanho estar em tranquilidade, ele é pacificador, ele vai lá, tira do meio do rebanho aquele que é lobo, aquele que é ladrão, aquele que é bode, e ele então trabalha bem o seu rebanho, cuida bem delas. Tiago 3:17. E depois possui as condições bíblicas para exercer o pastorado. 1 Timóteo 3:1-7, né? Então isso é muito interessante. Tem outras funções ali que se parecem com pastor, né? Que é bispo e presbítero, são termos que correspondem também à figura do pastor. E depois vem, né, a figura do dom de mestre. Então o dom de mestre, segundo Romanos 12:8, vai dizer, e se é o dom de servir, então devemos servir. E se o dom é de ensinar, então ensinaremos. Então temos que reconhecer que, embora todo pastor deve ser um mestre, né, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus, né, ao povo, mas entretanto nem todo mestre cristão é também um pastor, não é verdade? Então às vezes pessoas confundem alguém que ensina com um pastor. Não. O pastor ele também pode ter, né, essa figura de mestre, de ensinar, né, porque ele prega a palavra de Deus, né, mas nem todo que é mestre, aquele que gosta de ensinar, ele é um pastor. Na verdade, a palavra grega usada em Efésios 4:11 para mestre é instrutor, né? Depois que o evangelho é pregado e as pessoas são convertidas, elas precisam ser ensinadas, ela precisa compreender a palavra de Deus e aí depois procurar chegar
a ser uma imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Billy Graham, ele diz que ensinar é simplesmente uma capacidade de firmar na vida de cristão o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e sua aplicação em pensar e agir como objetivo que sejamos conforme a imagem de Jesus. A igreja primitiva priorizava muito este ministério, né, esse dom. Os mestres aparecem como figura de destaque na igreja de Antioquia, está lá em Atos 13, verso 1. Se o próprio Jesus e a igreja primitiva deram tanta importância ao ensino da Bíblia, a igreja nos nossos dias precisam dar importância também. Em face do crescimento do Evangelho e das novidades teológicas, temos uma carência muito grande de mestres aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, conforme lá Mateus 22, 29. Que Deus abençoe esse ensino, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se esmerar em buscar os melhores dons e que Deus abençoe a vida da sua igreja. Deus abençoe e até o próximo domingo.